atrasada, mas cá estamos pro desafio hispanohablante. Atrasadas a gente, Tati. Eu e a Bárbara do B de Barbárie estamos fazendo esse desafio. Eu vou colocar aqui embaixo novamente todos os países e antes de começar a falar sobre essa obra, O Galo de Ouro, do Juan Rulfo, esse escritor mexicano mega conhecido e assim, que deveria muito ser lido, cara. É o livro que pra mim mais representou o conceito, o que é ser latino-americano de todos os livros do desafio até agora, sendo que a gente já leu 8, porque no final das contas a gente teve um extra, né? A gente leu esse Serroaz também, porque é um livro muito bom, inclusive. De qualquer jeito, eu queria explicar, porque como a gente atrasou esse mês, uma galera ficou perdida. Então, como que tá funcionando esse desafio hispanohablante? Você pode ler o livro que você quiser, você escolhe o livro. A gente fez uma listinha com a definição de 12 países que falam espanhol, que tem espanhol como língua materna. Tá? E aí, cada mês a gente escolheu um país. Isso faz com que você tenha que ler exatamente o país que a gente vai ler naquele mês? Não, você fica à vontade. Você pode ter mais vontade de ler outro, né? E mudar os meses, tá tudo certo. Assim como os livros. Mas a gente só divulga qual livro a gente vai ler no mês seguinte, no mês anterior. Então, por exemplo, agora a gente tá atrasado, a gente tá falando aqui da nossa leitura de julho, porque o nosso país de julho foi México, aí a gente escolheu O Galo de Ouro, do Juan Rulfo, e a gente vai falar qual vai ser o nosso a próxima leitura, que vai ser da Nicarágua, tá? No final desse vídeo a gente conta qual vai ser o livro e que também a resenha sai nesse mês aí no canal da Bárbara do B de Barbárie. Os países vão estar aqui embaixo, assim como a playlist completa, todos os livros que a gente já leu, e eu tenho um vídeo explicativo, explicando o desafio, onde eu dou pequenas sugestões, são 3 ou 4 sugestões por país, para que você também não fique, né, só naqueles que a gente vai ler e no decorrer dos meses a gente vai contando pra vocês. Então vamos aqui pra essa preciosidade, né, que é esse texto do Juan Rulfo. É um textinho, é um livro muito pequeno que ficou num limbo, ficou esquecido. E por que ficou esquecido? Porque supostamente era um texto para cinema. Por que supostamente? Porque nem isso a gente tem uma definição concreta. Esse texto possivelmente tenha sido escrito inicialmente em 1956, pelo Juan Rulfo. E aí ele de fato escreveu, porque ele tinha uma, assim, o Juan Rulfo era um artista muito completo. Ele era fotógrafo, roteirista, até ator ele era, sabe, escritor, enfim. E aí ele começou a escrever para a proposta de um filme. Ele entregou esses textos para um roteirista, para uma equipe de cinema, que devolveu para ele já totalmente diferente do que ele tinha escrito. Ele conta em seus diários, inclusive nesses 56, 57, de que ia ser muito complexo para ele retomar o texto do zero e refazer com uma outra ênfase, que era o que eles queriam. E aí ele registra, mas mesmo assim ele refaz esse texto e registra em 57 num sindicato. E aí é por isso também que a gente tem mais ou menos ali uma definição de sinopse de um texto que possivelmente, né, tenha sido escrito com esse intuito de filme, mas que acabou tendo, né, uma abertura gigantesca pela mente do Rulfo, que falava muito pouco desse livro, mesmo depois que ele foi lançado, só foi lançado nos anos 80. Alguns críticos hoje em dia, então, já defendem que esse texto é uma novela curta, que é um romance curto, que é uma noveleta, ou então mesmo que seja um texto para cinema, mas ele não tem marcação de roteiro. De fato, 2 filmes foram feitos com base nesse texto. O Rulfo chegou a ver em vida e odiou, e muita gente fala que talvez tenha sido por conta deste filme que ele começou a desgostar muito de cinema. E outro filme que foi do Dipstein, que é mais parecido, que eu acho que é de 84, que é mais parecido com a narrativa do Rulfo, apesar de não ser igual. O Rulfo não conseguiu ver porque ele já tinha falecido, mas é um filme muito triste, muito sombrio, com cores escuras, enquanto o filme que ele tinha visto inicialmente, né, a primeira adaptação desse texto, ele é bem folclórico, ele mostra um regionalismo mexicano bem assim,
sabe, literal, bem de um jeitinho colorido, com muitas cores, com todo mundo vestindo roupas diferentes e tal, sendo que o próprio Rufo defendia que o regionalismo dele, a ideia que ele trazia do México, era o México como ele é. E eu gosto de comentar aqui que nessa época, alguns dos autores que ficariam famosos no boom latino-americano ainda não eram tão famosos e estavam inseridos nesses dois filmes que o Rufo não curte muito. Apenas Gabriel Garcia Marques e Carlos Fuentes. O primeiro, né, conhecido Nobel colombiano, e os dois grandes nomes do boom latino-americano da época. Inclusive nas suas fotografias são ótimas porque, sei lá, ele vai fotografar, por exemplo, um pescador, ou vai fotografar um dançarino. Ele não vai mostrar as roupas diferenciadas que eles usam, vai mostrar a roupa que o pescador usa no dia a dia, porque o pescador é um pescador. Ele vai usar aquela roupa porque é a roupa que ele tem. Então é mais ou menos isso que a gente também acompanha em todos os livros do Rufo, que além deste livro aqui, O Galo de Ouro, tem lançado Pedro Páramo e Chão em Chamas. Tem vídeo aqui no canal sobre Chão em Chamas. E tem vídeo de Pedro Páramo lá no B de Barbárie, então dá uma conferida. Mas olha como, apesar de ser, possivelmente, eu acho que o que mais enquadra seja essa ideia de um romance curto, apesar disso, olha como se encaixa em uma linguagem cinematográfica, né? Inclusive, essa edição aqui da Record tem textos de apoio e um dos críticos cinematográficos aqui, né, que até, deixa eu ver o nome dele, ele fala uma coisa que é muito interessante, que é, ao invés de a gente ficar debatendo se o Rufo é ou não, né, se isso é ou não um roteiro, uma novela e tal, se é pro cinema ou se é literatura, ele fala assim, eu acho que a gente devia entender que este livro só existe, esse texto para cinema só existe justamente pelo amor que o Juan Rufo sentia pelo audiovisual, né? Então, basicamente, é isso que eu sinto aqui também. É um artista tão completo, né? É um escritor tão completo em si que ele imagina também o que a gente vai entender e como que a gente vai ler. Douglas J. Weatherford é o crítico que fala isso aqui nesse texto de apoio. Eu vou começar lendo pra vocês a primeira parte, o primeiro parágrafo, pra vocês verem como tem essa narrativa, assim. Olha só. Amanhecia. Então você já começa com uma análise visual da coisa, né? Pelas ruas desertas de São Miguel de Milagro, algumas mulheres envoltas em xales caminhavam na direção da igreja, atendendo aos chamados da primeira missa. Havia também outras mulheres que varriam as ruas poeirentas. Então você tá vendo isso, né? Então você tá vendo aqui, ó, pessoas mulheres passando de chale, outras mulheres varrendo a rua, neste lugar, que são ruas desertas, neste lugar que chama São Miguel del Milagro. E está amanhecendo, tá? Longe, tão longe que não se entendiam suas palavras, ouvia-se o clamor de um pregoeiro. Um desses pregoeiros de vilarejo que vão de esquina em esquina gritando a descrição de algum animal perdido, de um menino perdido, de alguma moça perdida. Conforme as mulheres se afastavam rumo à igreja, ouvia-se o melhor o anúncio do pregoeiro, até que, parado numa esquina, formando uma concha com as mãos, lançava seus gritos agudos e afiados. Percebe como parece que é uma câmera que está mostrando assim esse vilarejo com suas ruas desertas, mulheres de chale varrendo a rua, e aí começa falando longe, tão longe que você nem consegue diferenciar. Você está escutando um pregoeiro, um homem gritando. E aí explica mais ou menos o trabalho desse pregoeiro, o que ele precisa fazer. E aí de repente esse pregoeiro já está na esquina. Esse pregoeiro já está próximo o suficiente para você ver o rosto dele. Porque aí ele então nos apresenta Dionísio, esse homem que é muito pobre e que vive então como pregoeiro, como essa pessoa que faz anúncios, né, de pessoas perdidas, de bichos perdidos, e também ele costuma narrar brigas de galo, tá? Este homem muito pobre, Dionísio, você vai se apegando a ele, se afeiçoando a ele, apesar de que a narrativa, por ser muito curta também, tem umas descrições desses galos brigando, assim, é um texto muito imagético, né, porque, enfim, é um texto para cinema, no final das contas. Então também as brigas de galo, sangue, todas essas questões, né, ficam muito
presentes, muito palpáveis, muito físicas mesmo. Inclusive, uma das questões que eu mais gostei deste livro é que ele não tem muitas explicações. Então ele te apresenta o pregoeiro, ele fala como é o trabalho do pregoeiro, te apresenta Dionísio, te apresenta a mãe do Dionísio, que é uma velha que já tá quase morrendo e que eles não têm o que comer, basicamente. E ao mesmo tempo, essas brigas de galo não tem também muita explicação sobre por que elas existem, como elas são feitas, até as nomenclaturas das coisas que acontecem, quando que o galo ganha, quando que o galo perde, você não sabe muito bem, porque você está lá. É como se o leitor fosse uma pessoa que está assistindo aquilo e que você não precisa necessariamente saber. Você não precisa necessariamente de uma explicação, porque você já tá vendo. E só a visão basta. Cara, isso é uma literatura de uma força tão poderosa. Uma literatura que não precisa ser explicada, sabe? É uma coisa assim, estonteante de maravilhosa. Pois bem, aí a gente é apresentado pro Dionísio. O Dionísio tá lá ele vive nessa cidade, que também é uma cidade, é um bairro pobre. Tem lá as pessoas que têm um dinheiro, até que chega no momento que uma dessas pessoas que tem dinheiro, o galo dessa pessoa, quase morre, né? Na verdade, assim, já foi declarado que morreu, né? Ele caiu, o galo, muito machucado. E aí o cara vai matar o galo, né? Matar, quebrando o pescoço. E o Dionísio, que tá narrando essa briga, fala: não mata, dá pra mim então, que eu faça esse galo sobreviver, né? Eu pego esse galo pra mim. Ele pega esse galo, então ele leva esse galo pra casa e ele e a mãe fazem um buraco, botam um galo lá, fica dando comida, fica cuidando do galo, a ponto que o galo acaba de fato sobrevivendo, renascendo das cinzas, assim. Só que a mãe morre, porque assim, até a comida que eles não têm, tudo vai pra este galo, que é o tal galo de ouro. Por que é um galo de ouro? Porque quando a mãe morre, acaba sendo só Dionísio e este galo. E o galo vai começar então a ganhar brigas para o Dionísio, que vai começar a apostar nesse galo. Mas tem um ponto aí também relevante, que quando a mãe morre, ele não tem dinheiro para um caixão. Então olha como também é visual, né? Ele derruba a porta do barraco que eles moram, faz um caixãozinho, coloca nas costas, e quando ele tá andando pela praça para enterrar a mãe dele no caixão nas costas dele, as pessoas dão risada. Essa parte em que a mãe dele morre, pra mim, é uma das partes que mais chamou atenção, por vários motivos. Primeiro porque, em primeiro lugar, eu fiz uma relação direta com Antígona. Então, na peça Antígona, ela é impedida por um rei, por um déspota, de enterrar o seu irmão. E enterrar alguém é um dos direitos mais básicos da humanidade. Tanto é que a gente tem a expressão "não tinha nem onde cair morto". Significa que você não tem absolutamente nada. Se você não pode ser enterrado, você não vale nada. E aqui a gente tem a mãe do Dionísio não tendo como ser morta por falta de dinheiro. Então, se ali o Estado impedia um enterro, né, na Antígona, por causa de uma diferença política, aqui a gente tem o Estado impedindo também esse enterro por uma falta de recursos, né, de algo básico que deveria ser garantido a todos os cidadãos. Eu achei muito interessante também a existência desse debate sobre a possibilidade de enterrar, porque um outro livro latino-americano que fala sobre isso é A Revoada. O primeiro livro do Gabriel Garcia Marques fala sobre um homem que morava num vilarejo e que a opinião pública, as pessoas da cidade não querem que ele seja enterrado ali, porque ele era um crápula. Então eu fiquei pensando o quanto essa metáfora do poder ou não enterrar alguém serve pra gente falar da nossa sociedade, de seus valores. Uma coisa interessante também é que no momento em que ele tá com esse caixão nas costas carregando a mãe, as risadas da cidade, elas vêm muito porque eles acreditam que ele tá carregando um animal morto. Então aquele que não pode ser enterrado dignamente é tal qual um animal. E a gente tem como sociedade essa divisão. A gente tenta ao máximo se distanciar dos animais. Então quanto mais perto a gente chega dos animais, piores como seres humanos nós somos, menos dignos nós somos. É assim, infelizmente, que a nossa sociedade vê essa relação com os outros seres sencientes da Terra. Portanto, ele começa a andar pelo México, né, por diversas regiões do México, e aí, portanto, assim, é bem regionalista esse livro, mas é nada folclórico, porque é a vida como ela é.
E ele começa a conhecer outros personagens que apostam em galo, outras mulheres, né, uma mulher que ele se apaixona especificamente, que já tem uma passagem na vida dele bem no comecinho do livro, que é uma cantora, né, que canta durante as brigas de galo. E é um livro que mostra justamente, né, a secura do povo e também essas nuances de pobreza e riqueza, né, do povo, do povo latino-americano. E é muito legal isso que a Tati tá trazendo do que estava por amanhecer, que começa assim o livro, porque tem um momento de virada no final, que eu não vou contar pra vocês, que seria spoiler, mas um pouco antes desse momento de virada, um parágrafo começa com amanheceu. Então, se amanhecia e o sol tá no horizonte, a gente tem essa ideia visual muito bem colocada. É o horizonte, é a frente, o que eu tenho pra acontecer. É o que o nosso personagem principal vai ter de possibilidade ali disposta pra ele. É ali que começa um novo momento da vida dele. Quando amanheceu, esse sol ficou pra trás. Os tempos de ouro, né, pra usar aqui o ouro do título, ficaram também pra trás. Então, o Juan Rulfo, imageticamente, já nos coloca no processo de derrocada do protagonista. E a dualidade, né? A dualidade aparece principalmente em 3 momentos desse livro aqui. A dualidade, primeiro, desse cara que oferece o galo pra ele, sendo um homem rico e sendo Dionísio um homem pobre, e aí o Dionísio começa a ganhar muito dinheiro com esse galo, e aí ele volta e contrata esse mano que já tá pobre de novo, porque assim, na briga de galo você pode ganhar muito, pode perder muito também, né, a fortuna, jogos de maneira geral. Aí tem também a dualidade dessa cantora que ele conhece e que ele pede em casamento, que é uma mulher hiper livre, que representa pra ele também uma sorte mística no jogo, e que aí também essa mulher tá num lugar aqui e de repente isso é invertido, que eu também não quero ficar contando spoiler pra vocês, e um outro ser humano, um outro personagem que é o que vai atrás dele. Isso é bem no comecinho mesmo, né, tudo bem que é um livro bem curto, mas esse personagem vai atrás dele porque perde um galo que tava ganhando todas pra este tal galo de ouro do Dionísio. E aí ele se oferece pra comprar o galo do Dionísio, e o Dionísio fala, não vou vender porque eu não vendo por dinheiro nenhum, porque eu não aceito falcatrua e você faz falcatrua na hora que você joga, né? Só que aí também tem essa dualidade da própria personalidade do Dionísio, que a partir do momento que tem essa dualidade, que ele troca de fortuna, né, pobreza, fortuna, pobreza, fortuna, riqueza, pobreza, ele também, a personalidade dele combina com aquele momento, sabe? E é legal pensar nos nomes colocados aqui, porque a gente tem alguns nomes que se colocam muito melhor num contexto latino-americano. É claro que nem todo mundo na América Latina tem nomes hispânicos, mas por que Dionísio? E eu achei muito curioso colocar esse nome, que se refere ao deus Dionísio, deus Baco, né, nas culturas gregas e romana, porque ele é o deus das festas, do vinho. E a primeira vez que a gente vê Dionísio num bar, ele diz que não bebe, mas aos poucos ele vai cedendo, ele vai se doando essas características que o Juan Rulfo, pelo nome, já tinha nos dito que eram inerentes a ele, já tinha dito que era esse um futuro que ele não poderia escapar, né, dessa luxúria. E esse personagem é andarilho, né, mas é quase um romance cíclico, né, é quase um Vidas Secas, sabe, porque é um romance que tem um início, meio, um fim, mas que o fim também é o começo, e é um fim triste, viu, não espera aí um final feliz, já vou logo dizendo, porque é uma literatura latino-americana muito focada na vida como ela é. E é muito sintomático que a gente tenha, na verdade, essa noção cíclica da história aqui no livro, porque ela não vem daqui, ela tá em toda a obra do Rulfo. É interessante a gente lembrar que o Rulfo, ele vive o México pós-revolução, e ele tá muito decepcionado, sabe? Ele é uma pessoa que é muito negativa com relação aos frutos dessa Revolução Mexicana, e ele coloca isso fortemente na sua obra. Pedro Páramo é recheado dessas questões, ele fala muito dessas instituições, da igreja, do jurídico,
muito para condená-las pelo que elas são. E aqui não é diferente. Só que aqui ele faz esse olhar um pouco mais pro povo e um pouco menos para as instituições, ainda que elas apareçam aqui e acolá. E justamente não esperem um final feliz, porque um povo que sofre opressão não pode ter um final-fim, né? Vai ter um fim no começo, na verdade, porque é todo um romance circular. É que nem Vidas Secas, sabe? É um romance que tem um início, meio e um fim, mas ele termina meio que no começo, assim, com uma narrativa no começo de tudo. Porque não tem um fim o sofrimento e a vida real, né? Muito louco isso, porque também tem a ver, assim, porque o fim é a morte, né? Mas o fim que termina com a morte nunca acaba naquela geração, né? Continua, a pobreza continua pelos povos. Se não fosse assim, né? Um país como o nosso, que foi colônia, os países da América Latina que foram colonizados não sofreriam as consequências da sua colonização, né? Porque teriam acabado com a morte dos primeiros colonizados, tipo assim, sabe? Aliás, até a narrativa, ela é super, hiper linear, né? Ela tem lá um andamento. Normalmente os capítulos, né? Não é bem capítulos, mas as narrativas elas começam com uma palavra que te coloca num tempo e espaço. Então fala amanhecia, aí depois começa entardecia, quando outra coisa vai acontecer. Só tem uma exceção, que é a hora, um casamento que acontece, que aí você tem um corte na narrativa para você saber a versão da Bernardina e a versão do Dionísio. E aí tem a ver com a narrativa de não ser linear e tem esse corte abrupto justamente para que a gente, enquanto leitor, sofra mais com aquele corte abrupto, sabe? E por fim, até os filmes têm a ver com isso, sendo o filme mega folclórico de 64 ou o filme mais tardar, que acho que é de 86, 80 e pouco, que o Rufo não viu, e que tem um sofrimento, que mostra muita escuridão, os buracos, a tristeza, a solidão mais do que tudo. Ai, esse desafio tem sido maravilhoso. Uma das críticas desse livro aqui é justamente que não tem a secura do ambiente que normalmente o Juan Rulfo costuma colocar, um México seco, né? Um México do sertão, um México do deserto, mas é justamente aí que mora a questão, porque se a região não é seca, os personagens são. E quando a gente fala sobre esse texto não ser um texto tão bem ambientado, apesar de eu acho que ele já é bem ambientado pelo que a gente defendeu aqui, a gente tem que lembrar do começo. O Rulfo escreve o texto e ele entrega a um roteirista. Ele recebe de volta desse roteirista um texto pronto e ele não mexe nesse texto. Ele fala que como ele não tem acesso ao original, seria muito difícil para ele recriar esse texto. Só que a gente encontra depois, né, de muito tempo, o original nos documentos, né, dessa produtora, que é o texto que a gente tem aqui, né? Inclusive o Instituto Juan Rulfo escreve partes dos textos extras. E então a gente tem um texto que foi pensado para o Rulfo para ser adaptado. Ele era super conhecido por lapidar o texto até a exaustão. A gente vê por diferentes edições dos livros e contos dele que ele mudava vírgulas, mudava artigos, porque ele queria que nada a mais estivesse ali. Então talvez, se o Juan Rulfo tivesse tido o trabalho de lapidação que ele teve em Pedro Páramo, esse texto se aproximasse um pouco do que é aquele livro. Mas eu não acho que essa diferença deva ser dada como algo necessariamente ruim, como foi feito pela crítica mexicana da época. E se vocês quiserem ler com a gente no mês seguinte, mas que é o mês de agora, porque nós estamos atrasadinhas, igual a música lá, chegamos atrasadinhas, vocês podem ler com a gente O País das Mulheres, de Gioconda Belli. Esse livro é da Nicarágua e vai falar de um partido composto por mulheres que assume o governo de um país. O que eu sei desse livro é que ele é politizado pra caramba e também super divertido. Ele direto tá baratinho lá na Amazon, então peguei o link da Tati aqui pra comprar, ou também em e-book. O importante é vocês participarem com a gente e esse aqui promete. É isso, gente, um beijo e até a próxima. Leiam O Galo de Ouro, leiam Juan Rulfo, se não Galo de Ouro, Pedro Páramo, se não Pedro Páramo, leiam Chão em Chamas, que tem resenha aqui no canal, e também vejam os filmes. Tem até, enquanto ele estava escrevendo esse livro aqui, ele participou de 8 filmes diferentes, como roteirista, como ator e tal. Tem até um dos filmes que ele participa como ator, ele contracena com Gabriel Garcia Marques, pra vocês terem uma noção, é um filmaço. Eu tô, assim, apaixonada por essa narrativa e quero agora
agora ficar assistindo todos os filmes latino-americanos que eu puder pra também falar mais sobre isso. Ai, que desafio maravilhoso que a gente fez. Até a próxima. Tchau!